Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal IndiePower. Nas 2 semanas anteriores eu não publiquei vídeos de tutoriais, que são os vídeos de segunda-feira. Publiquei somente os vídeos de quinta-feira, porque eu estava ocupado trabalhando em um projeto novo aqui para o canal IndiePower, que vai ser uma loja de camisetas. Camisetas personalizadas, voltadas para o público jogador de games e também para o público desenvolvedor. Então as estampas todas farão referências a desenvolvimento de games ou a games, mais propriamente a games retrô. As estampas estão sendo todas desenhadas por mim mesmo, então são estampas exclusivas, não vai ser aquelas camisetas que simplesmente pegam a imagem, às vezes, de um joystick e estampa e pronto. Não, vai ser diferente. Todas as estampas estão sendo desenhadas por mim e o trabalho nessa loja online, que já eu vou deixar o link aí no nosso site, vou manter o link aí na descrição também, assim que a loja estiver operando. Falta pouca coisa para a loja entrar em funcionamento, na verdade só precisa comprar agora aqueles plásticos de envio, embalagem para enviar pelos correios. É a única coisa que falta, as camisetas já estão prontas. As estampas são feitas sob demanda, ou seja, você compra uma camiseta, então em seguida essa camiseta é enviada para fazer a estampa, fazer o processo de estamparia e depois despachada pelo correio. Então tá tudo pronto, a camiseta, as tagzinhas com informações da loja, tudo mais, como se fossem etiquetas. E agora só falta as embalagens para poder funcionar. A loja também está toda funcional, funcionando o sistema de pagamento, que vai ser pelo Bcash, dentre outras coisas. Então isso é o que consumiu meu tempo e que impediu de fazer os vídeos da segunda-feira. Aí você pergunta, mas você fez os vídeos da quinta-feira? Sim, é porque os vídeos que eu posto na quinta-feira, que é aquele que aparece eu de frente para a câmera, eu gravo tudo no início do mês. Ou seja, eu escrevo o roteiro dos vídeos durante o mês, tiro um dia, gravo tudo, então gravo 4 vídeos de uma vez e depois eu só vou editando e postando. Então é um trabalho totalmente diferente do que eu faço dos vídeos da segunda, como esse daqui, que eu gravo no dia mesmo ou na semana. Então, por isso que às vezes pode ser que aconteça de falhar. Mas enfim, no vídeo de hoje, como já diz o nome, eu vou falar um pouco sobre o Krita. Eu vejo muitas pessoas nos grupos de desenvolvimento de games perguntando sobre ferramentas, sobre softwares para trabalho com arte para games 2D. E poucas pessoas conhecem o Krita e também as possibilidades do Krita. Primeira coisa, benefício do Krita é o fato dele ser gratuito. E o Krita é um software que ele é voltado para a produção de arte 2D. Você consegue trabalhar pintura digital, ilustração, você consegue fazer animações quadro a quadro, dependendo você consegue fazer até animação cutout. Eu costumo fazer muito isso. Inclusive eu vou deixar um link aí de um curso de animação com Krita, que eu utilizo muito a técnica do cutout, misturando o cutout com a animação quadro a quadro. Então dá para você trabalhar assim também. E o Krita também consegue trabalhar com vetor. Eu acho que essa versão que eu estou aqui do Krita, ele não trabalha com vetores. Mas a versão mais nova do Krita, que não é a que eu estou utilizando aqui, você já consegue trabalhar mais com vetor. Então você trabalha tanto com pintura digital bitmap, com vetor, você também consegue trabalhar pixel art, consegue fazer animação quadro a quadro, consegue fazer um pouco de animação cutout e o melhor de tudo é de graça. Então é um software muito indicado tanto para quem está iniciando quanto para quem já é mais profissional na área, já tem mais conhecimentos e tal. Bom, o Krita ele é muito parecido com o Photoshop. Muitas ferramentas aqui são parecidas com as ferramentas do Photoshop. O sistema dele de camadas também é parecido, você tem a questão da opacidade, sobreposição de camadas,
modo de mesclagem, tem como você inserir efeitos nas camadas, você tem camadas de filtro, ou seja, muitas coisas que tem no Photoshop você encontra aqui no Krita. Mas outra coisa importante também, para quando você começa a utilizar o Krita, é que nem sempre vai aparecer essa linha temporal aqui, a timeline. Aqui que você tem que fazer? Você tem que vir aqui nesse quadrinho e escolher a opção de animação. Eu não vou mudar aqui, porque o que eu estou configurado aqui, eu configurei ele manualmente. Eu escolhi esse daqui de animação, depois fui abrindo as janelas e posicionando as coisas nos locais de minha preferência. Então, eu deixei aqui, por exemplo, essa roda de cores, deixei aqui essa guia de opção de ferramenta, animação e camadas. Só que essa é a forma que eu gosto de trabalhar. Você consegue manipular a área de trabalho e personalizar da maneira que você gosta mais de trabalhar. O Krita, ele tem um sistema de layers, de camadas, que é bem semelhante ao Photoshop, então você consegue criar camadas, selecionar elas e trabalhar em cima de cada uma. Só que o grande problema que eu achei no Krita, em relação ao Photoshop, nem é um problema, na verdade, é que os comandos os atalhos do teclado são bem diferentes. Então, por exemplo, tem muitos programas que você utiliza, programas de edição gráfica, que eles seguem mais ou menos a mesma linha de atalhos do teclado. Já o Krita, muitos atalhos são bem diferentes dos atalhos do Photoshop, então você tem que meio que se reacostumar. Então aqui tem um sistema de camadas que você consegue fazer sobreposições. Aqui eu acabei pintando com uma cor branca. Deixa eu mudar aqui e voltar, vamos ver se agora ele pega. Agora sim. Então você consegue criar aqui, trabalhar em camadas. Consegue alterar a opacidade das camadas. E também o modo de mesclagem, que tem vários tipos de modo de mesclagem. Tem alguns até a mais do que o Photoshop. Tem alguns aqui que não tem no Photoshop. Os do Photoshop é mais esse daqui de mistura, que é mais próximo a esses de cá. Então você tem até uma variedade maior em relação ao Photoshop, ou seja, um programa gratuito, mas que tem um recurso de mesclagem de camadas bem maior do que a do Photoshop. Eu não sei porque que está dando isso aqui. Acho que eu estou com alguma opção aqui. Ah, isso, estava com uma opção aqui ativada, que depois eu vou explicar. Que a gente consegue excluir as camadas nesse balde de tinta. E assim como todo programa de edição gráfica, de pintura digital, você tem os recursos do pincel. Você tem aqui pincel, você tem a opção de linha, para poder desenhar linhas, quadrados, círculos e por aí vai. Sempre que você seleciona uma ferramenta, você consegue vir aqui em opção de ferramentas e ele vai te dar sempre uma série de opções para cada tipo de ferramenta que você escolhe. Eu vou falar mais do pincel porque é o pincel que a gente mais utiliza. Aqui para você dar zoom e diminuir, você pode utilizar a rodinha do mouse. Eu acho que com menos e mais você também consegue alterar isso. Você apertando o menos e o mais do seu teclado, você também consegue. Segurando a barra de espaço, clicando e arrastando, você consegue mover essa área aqui como se fosse o papel do desenho. Ao selecionar o seu pincel, você tem a opção de opacidade, você tem a opção de tamanho, para você definir o tamanho. Você tem também aqui uma opção, quando você clica aqui, você consegue configurar todas as especificações do seu pincel.
caso você queira fazer um pincel personalizado. Ou então você pode pegar um pincel pré-definido, como esses daqui, ó. Então você tem alguns pincéis até mais artísticos, que se assemelham mais com os pincéis de pintura tradicional, né, com tinta. Aqui ele está bem lento porque o Krita ele é um pouquinho mais lento do que o Photoshop, principalmente quando está gravando. Eu não sei a versão nova, eu tenho até que testar isso para ver se ele continua com esse mesmo problema. Esse pincel aqui que eu selecionei, ele tem um recurso interessante que ele vai mesclando as tintas. Então, se eu pegar aqui um vermelho e pintar aqui, ele vai começar a mesclar as minhas cores, ó. Então, ele é bem interessante. Então, você tem vários tipos de pincéis aqui à sua disposição. Vamos pegar esse aqui, vamos fazer um teste com ele. Isso aqui é como se você estivesse utilizando um giz, alguma coisa do tipo, um giz de cera. Então, ao invés de você ter que ficar configurando, você tem uma variedade bem grande de pincéis. Aqui, espátula, para você fazer como se fosse uma pintura a óleo. Você passa a tinta e vem aqui com a espátula para mover aqui a sua tinta. Fazer como se fosse alguns borrões. Tem alguns aqui que também servem para arte final, até de quadrinhos. Você consegue fazer como se fosse aquelas retículas que antigamente você comprava e colava no seu quadrinho, mas agora é feito tudo digitalmente. Então você tem aqui toda essa variedade de pincel que você deve explorar aqui para conhecer mais. Uma coisa interessante do Krita é que quando você quer excluir o conteúdo de uma camada, você aperta Delete e ele não exclui a camada. Porque no Photoshop, quando você aperta Delete, ele exclui a camada e você tem que criar uma nova. Aqui não, ele não exclui a camada, ele mantém a sua camada. Tem aqui essa opção aqui que é um lápis, também é bem interessante para você fazer esboços e até o esboço da animação. Aqui também temos algumas outras opções, como por exemplo, essa opção de simetria. Você consegue arrastar aqui para o local que você quer e você vai desenhando e ele cria ali o mesmo desenho, porém na direção oposta. Que é esse recurso aqui da simetria. Você consegue também trabalhar a simetria na vertical. Bem útil também para você fazer alguns trabalhos. E caso você queira apagar o seu desenho, você clica aqui na opção borracha e automaticamente esse pincel se torna uma borracha. Então você vai ter a borracha na configuração que você selecionou o pincel. Então, por exemplo, esse aqui está apagando totalmente, porque esse pincel tem essa propriedade, que é pintar como se fosse uma caneta, aquelas canetas hidrográficas. Mas se eu mudar aqui, deixa eu fechar essa opção, vir aqui para os pré-definidos. Se eu vier aqui com uma opção de textura, vamos pegar aqui esse pincel aqui, selecionar aqui a opção para ele se tornar uma borracha, e ele vai começar a apagar na textura. Vou pegar até um pincel melhor aqui, que esse aqui não é muito bom para isso, porque ele meio que mescla. Deixa eu ativar aqui. Aí assim ele começa a apagar com textura. Sem precisar alterar o pincel. Outro recurso bem interessante que tem no Krita, que estava até ativado aqui na hora que eu iniciei, é o sistema acho que chama Wrap Mode,
que é o sistema que aqui chama como se fosse um sistema de envolvência ou algo do tipo, que é o seguinte: quando você aperta a tecla W, ele vai ativar, que aqui é o modo de envolvência. Só que aqui ele está falando que o WebGL não está ativo e que eu precisaria ativar. Esse modo de envolvência funciona da seguinte maneira: se eu fizer um risco aqui, trazer para trás e seguir, o risco segue para esse lado. Isso aqui é útil para eu poder criar aquelas texturas que são encaixáveis uma na outra. Então, por exemplo, essa parte de baixo vai encaixar na de cima, essa na direita vai encaixar na esquerda. Aqui, eu não estou conseguindo visualizar da maneira correta, porque o meu OpenGL não está ativado. Eu geralmente deixo ele desativado, senão fica muito lento. Mas eu vou ativar aqui só para você ver como que funciona. Eu venho aqui em configurações, configurar Krita. Vamos vir aqui visualização e vou ativar meu OpenGL. Ativei aqui, vou entrar no modo de envolvência. Deixa eu ver aqui se entrou. Está entrando, deu uma travadinha aqui, agora ele entrou, ele vai ficar todo branco. E quando eu pintar alguma área, aqui ele ficou deu até uma travadinha aqui na hora da pintura. Ele vai pintar meio que todos os lados ali, então eu consigo ir pintando de tal forma que eu consiga fazer as coisas se encaixar mais facilmente uma na outra. Então eu posso vir, por exemplo, suponho que eu queira ligar esse traço aqui, fazer alguma coisa que ligue ele aqui, eu posso vir e conectar aqui. Então assim eu consigo trabalhar, criar texturas que vão se encaixar uma na outra. Por exemplo, vou excluir aqui, vou fazer como se fosse pedrinhas. Suponho que eu vou fazer um tile set ou algo do tipo, que são várias pedras. Então posso vir aqui e vir desenhando essas pedras. Ele vai mostrando, criando a repetição para a gente ver mais ou menos onde que vai ficar. E assim a gente consegue criar texturas. Aquelas texturas que se repetem. Que é útil não só para jogos 2D, mas também jogos 3D. Elementos 3D utilizam bastante desse tipo de textura. Às vezes você precisa fazer uma parede, um muro ou algo do tipo. Você trabalha com essas texturas. Agora é só apertar a tecla W novamente. Ele mostra a imagem original. Então se a gente observar aqui, esse pedacinho aqui que eu desenhei nada mais é do que a continuação desse pedaço. Então a parte de cima sempre vai ser a continuação da parte de baixo e a direita ou a esquerda vai ser a continuação da direita ou da esquerda ou vice-versa. Então é um recurso bem interessante, mas que costuma ficar um pouquinho mais lento. Eu não sei na versão nova do Krita se ele tem esse problema. Pelo menos aqui no meu computador fica lento por uma questão de driver de vídeo. Não está tão atualizado assim. E o Krita, como eu disse, ele tem o recurso também de animação. Então vamos abrir aqui vamos puxar essa timeline. E o que eu vou fazer aqui? Como que funciona para você criar uma animação? Bem simples. Aqui essa camada, eu posso chamá-la de esboço, como se fosse o esboço da minha animação. Eu vou clicar com o botão direito aqui nela na timeline e vou clicar aqui, ó, mostrar na linha temporal, porque senão eu vou mudar de camada e ela não iria aparecer. Vou vir na guia animação e vou adicionar um novo quadro, uma nova imagem. Então tá aí, ó, adicionado. Vou vir aqui, pegar aqui alguma coisa aqui, uma cor, né? Puxar um pouco mais para baixo essa timeline, acredito que você vai conseguir visualizar sem problema. Diminuir um pouco o pincel, vamos desenhar aqui uma bolinha. Bem simples. Eu quero fazer essa bolinha em outro local, quero fazer ela aqui agora, eu quero fazer ela acelerando nessa direção. Então eu vou vir aqui para o quadro, para esse quadro aqui, que é o 4,
vou adicionar um novo quadro, que é um quadro vazio. Então, tem um quadro aqui e um quadro aqui. Só que eu preciso ver o quadro anterior para poder desenhar esse próximo quadro. Então, o que eu faço? Eu venho aqui nessa luzinha, nessa lâmpada, clico, e ele ativa para mim a mesa de luz. Que a mesa de luz eu posso controlar através desta opção aqui, ó, que é essa cebola desenhada. Então, tá aqui, ó, casca de cebola, que é como se fosse transparências, né? A casca de cebola ela é bem transparente, por isso que chama casca de cebola. Aqui eu consigo, por exemplo, não visualizar o último quadro, ou visualizar 2 quadros atrás, e eu consigo definir a opacidade, quero mais visível ou mais transparente. Vou desenhar essa bolinha aqui, nessa posição. Não vou preocupar tanto com proporção nem nada, porque aqui é só para mostrar. Agora eu quero desenhar uma bolinha entre esses dois. Então eu posso vir aqui, adicionar um quadro. Não vou adicionar exatamente no meio, porque é uma... Ou melhor, vou adicionar mais para cá, porque vai ser uma aceleração. Isso aqui é um conceito de animação, não vou entrar em detalhes nem nada. Mas está aí agora, ó. Um quadro, outro quadro e o terceiro quadro. Esses quadros que ficam sem nada sempre vai ter a imagem anterior dele, a imagem que está o quadro. E agora eu vou adicionar um novo quadro, agora aqui. Vai estar um pouco mais para cá. Uma bolinha bem angulada, mas não tem nenhum problema. Vou desativar aqui a minha mesa de luz. Então tá aí a minha bolinha andando. Vou colocar um quadro aqui também para não ficar esse espaço aqui repetindo essa mesma imagem. E aqui eu consigo dar play na minha animação. Aqui eu tenho que definir o início e o final. Eu não quero que ele rode até o quadro 100. Então eu posso fazer com que ele rode somente até o quadro 6, por exemplo. Define aqui o 6. Então dou um play aqui. Ele executa a animação. Se eu quiser diminuir a taxa de quadros por segundo, eu venho aqui, ó, taxa de imagens. Vou colocar aqui pela metade, 12. 12 frames por segundo. Acho que aí não dá para ver a animação fluindo direito, até porque está gravando ao mesmo tempo e acaba que ele não consegue executar tão bem. Suponha que eu queira agora trabalhar alguns detalhes ou as cores nessa minha animação. Posso vir aqui nesse mais, vou criar aqui uma nova camada. Vou puxar essa camada aqui para baixo, ou melhor, eu tenho que fazer isso aqui na guia camadas. Alteração de nome de camada e ordem da camada eu faço por aqui. Eu vou chamar essa aqui de linhas e a outra eu vou chamar de cores. Eu tinha chamado ela de esboço, mas porque geralmente a gente trabalha primeiro um esboço de animação e depois faz a animação em si. Beleza. Agora nessa camada de cores, tá aqui azulzinho selecionado, eu vou criar quadros aqui. Pode mudar com a setinha, mudar o quadro aqui na timeline com a setinha do teclado. Aí você vai adicionando imagens vazias. E aqui eu posso vir com alguma ferramenta, o balde de tinta, por exemplo. Aqui ele preencheu tudo, então eu vou modificar aqui. Deixa eu colocar esse modo rápido. Eu tenho que encontrar qual que é a opção referente a pintar somente essa área interna. Acho que não é esse usar padrão. Não. Agora sim. Nesse olhinho eu consigo ocultar a camada.
Então, vou fazer a mesma coisa aqui para esses outros. Então, aqui eu tenho as linhas e tenho a cor numa camada separada. E dessa forma eu posso fazer a minha animação em várias camadas diferentes. Eu posso, por exemplo, começar fazendo animação com esboço simples, como a gente geralmente faz. Por exemplo, aqui, ó, você pode pegar pincel, por exemplo. Vamos pegar aqui um que seja parecido com um lápis, que eu gosto bastante. Deixa eu configurar aqui um tamanho que seja mais adequado, que dê para enxergar direito, também não fique excessivamente grande. Pegar aqui um azul, igual os trabalhos de esboço. Então você pode, por exemplo, fazer o esboço de um bonequinho bem simples. Ou um boneco de palitinho também serve, aqueles que é palitinho e bolinhas. Você pode fazer toda a animação do seu boneco dessa maneira. E depois você faz meio que um desenho mais bem elaborado por cima. Então você trabalhando em camadas fica mais fácil trabalhar dessa maneira. Faz o esboço e depois trabalha a arte final, cores, etc., em camadas separadas. Essa é uma grande vantagem de se trabalhar animação em camadas, porque assim você trabalha processos diferentes e não tem que se preocupar com detalhes que você poderia trabalhar posteriormente. E além de poder trabalhar com a pintura digital, você também pode trabalhar com pixel art. Então vou criar aqui uma camada aqui para a gente trabalhar pixel art. Vou vir aqui na opção de pincel e vai ter uma opção aqui, que é essa daqui, que é um pontinho, que vai ser o tamanho de um pixel. Se eu der um zoom aqui, ele vai pintar como se fosse um pincel de pixel art. Então aqui eu consigo trabalhar minhas pixel arts. Vou fazer aqui alguma coisa aqui. Ia fazer uma estrela, mas acho que vai funcionar, não. Vai acabar ficando torto. Aqui acaba ficando um pouco lento e acaba prejudicando um pouco a precisão. Às vezes você clica e ele clica no local errado. Mas aqui você consegue trabalhar o seu pixel art da maneira que você quiser aqui, inclusive animação. Então você pode, por exemplo, aqui vir aqui, desenhar como se fosse uma bolhazinha. Bem simples, sem fazer acabamento nem nada. Geralmente quando trabalha pixel art você tem que vir aqui, excluir esse excesso de pixel, né? Mas não vou fazer isso porque não é o objetivo. Opa, deixa eu duplicar aqui, para ele não apagar. E aqui eu posso ir trabalhando como se fosse uma animação mesmo. Como não, né? Na verdade é uma animação. E é muito mais prático fazer isso no Krita do que no Photoshop. Tem muita gente que faz as animações pelo Photoshop, só que como o Photoshop não tem essa timeline desse jeito, acaba ficando bem complicado. Porque no Photoshop você tem que criar um monte de camada, organizar tudo em pastas e definir na timeline qual camada vai ficar visível e qual camada não vai ficar visível. Aqui com uma única camada você consegue ter uma série de quadros na sua timeline. Então facilita bastante. Aqui eu estou trabalhando um negócio bem tosco mesmo, só para mostrar aqui o funcionamento, mostrar que é possível fazer algo em pixel art aqui no Krita.
Bom, então essas são as possibilidades do Krita. Como você viu, dá para fazer bastante coisa, desde texturas para gráficos tridimensionais, como aquele recurso de envolvência, né? Que serve para você criar texturas auto-encaixáveis. Serve para você também fazer pintura digital, fazer as animações dos seus personagens, seja quadro a quadro ou até mesmo cutout, porque você pode simplesmente desenhar o seu personagem, as partes do seu personagem em camadas separadas e depois você ir alterando o posicionamento e o ângulo das partes do seu personagem, criando ali a sensação de movimento, como se fosse aqueles cutouts feitos de papel mesmo, que era feito antigamente. O pessoal recortava o papel e ia alterando ali o posicionamento das peças do personagem e criando assim os quadros da animação. Você pode pegar esse mesmo princípio e utilizar aqui no Krita. Inclusive eu tenho um curso que eu falei, eu vou deixar aí o link na descrição, curso de animação com Krita, que eu utilizo muito o recurso de animação cutout. Eu crio um personagem, que é o personagem do meu game, então eu mostro o processo de criação dele, faço as partes desse personagem todas em camadas separadas e depois eu vou modificando, alterando os frames e cada frame eu coloco essas imagens, essas partes do personagem em posições separadas. É um processo diferente do que você faria com o Spriter ou com o Dragon Bones, que você cria o Bone ali, o esqueleto, e você vai movimentando. Mas funciona muito bem, além de você poder combinar também o cutout com o quadro a quadro. Então você consegue fazer um personagem andando, movimentando as peças do corpo dele, e depois por cima você consegue fazer retoques quadro a quadro, que é bem interessante, até mesmo porque quando você faz animação cutout, acaba ficando alguns pequenos defeitos nas juntas das partes do personagem, e aqui no Krita você faz isso e conserta através de pintura digital. Você só faz uma nova camada, sobrepõe e conserta aquele pequeno defeito que acabou aparecendo. Bom, então é isso aí que eu queria falar nesse vídeo. É mais uma introdução para mostrar o Krita. Se você quiser fazer o download dele, como eu disse, ele é um programa gratuito. Só você digitar aí Krita no Google, você vai achar o site do Krita. Eu não lembro o nome do site, o endereço. E vai ter a opção lá para você fazer download gratuito desse software, que é um software muito bom, muito poderoso. A única desvantagem que eu vi nele até hoje foi o fato dele ser lento em alguns momentos, principalmente para gravar vídeo, porque se ele não tivesse esse problema eu gravaria mais vídeos com ele do que com o Photoshop, porque o Photoshop funciona melhor quando você está gravando e o Krita acaba ficando um pouco mais lento, porque acredito eu que ele consome um pouco mais de processamento gráfico. Bom, então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Então baixe o Krita, experimente, teste, faça o nosso curso também para você conhecer mais do processo de trabalho com ele. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, deixe o seu like caso você tenha gostado do vídeo e compartilhe com seus amigos. É isso aí e até a próxima.